Oi, professores, bom dia, tudo bem? Meu nome é Amanda Bruno, sou professora de arte e projeto de vida da Escola Atílio, na Escola Integral. Vim aqui hoje a convite da Silvia trazer compartilhar um pouquinho minhas práticas na disciplina de projeto de vida com vocês, minhas experiências. Eu espero ajudá-los. Não sei se todos sabem, mas no integral você não é só professor da sua área de conhecimento, você também pode ser professor de outras disciplinas, orientação de estudos, projeto de vida e assim vai, tecnologia e assim vai. Quando o professor Mitro se aposentou, o professor João Marcelo, meu coordenador, chegou em mim e falou: olha, Amanda, eu acho que você tem muito perfil para ser professora de projeto de vida. Primeiro ano, eu surtei. É muito difícil, porque me tiraram da minha zona de conforto, mas eu encarei isso como um desafio e uma responsabilidade. E aí, estou aí, nesses anos aí, desenvolvendo o trabalho de projeto de vida. Já fui dar formação até na escola Dom Lúcio, que é a nova escola integral. Um beijo pra galera aí. Então, os professores de projeto de vida, respirem, vamos trabalhar juntos. Se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Antes de falar da disciplina de projeto de vida, a gente tem que entender que nossos alunos estão mudando. Conforme eles mudam, outras habilidades são necessárias. Então, a gente já enxerga que para algumas profissões, mercado de trabalho, a gente precisa, além de desenvolver as habilidades da Base Nacional Comum, a gente precisa pensar em outras competências dentro da escola. E por isso que a gente vê hoje em dia o currículo trazendo pra gente aí competências socioemocionais, de tecnologia, é a necessidade desse século, Por isso que a gente vem trabalhando isso, a necessidade de trabalhar isso na escola. E nas aulas de projeto de vida, tá muito ligada essa parte socioemocional dos alunos aí. Então a gente vai começar a falar sobre a disciplina de projeto de vida em si. A disciplina de projeto de vida, gente, é muito mais do que entrar numa faculdade. A disciplina de projeto de vida, ela envolve ações para a vida do aluno. Tem muitos alunos que não têm sonhos de entrar numa faculdade, mas eles têm sonho de ser jogador de futebol, eles têm sonho de ter uma casa, eles têm sonho de ter um carro, ser administrador, trabalhar numa empresa e assim vai. Então, a gente tem que pensar em qual é o sonho dos nossos alunos, qual que é o desejo. Então, a gente, nessas aulas de projeto de vida, a gente vai mostrar os caminhos para esse aluno, para ele chegar nesse sonho. Na aula de projeto de vida, a gente convida os alunos a pensar sobre suas potencialidades, os seus limites, os seus desejos, uma aula de autoconhecimento. E tudo se inicia com a questão do sonho. O aluno precisa ter um sonho, precisa ter uma meta, precisa ter algo que mova esse aluno a querer ser alguém. E é muito mais, a aula de projeto de vida é muito mais do que eu ser alguém. Quem é o meu papel dentro do mundo? Qual é o meu papel dentro do mundo? Qual é o meu papel dentro de uma sociedade? Qual que é o meu papel dentro da minha família? Qual é o meu papel dentro do meu trabalho? Então, na aula de projeto de vida, a gente vai conversando com os alunos sobre esses papéis que ele tem na vida. E além disso, a gente fala que é muito mais do que uma profissão, do que uma faculdade. A aula de projeto de vida é ele como um ser, como um todo. Então, muitos alunos não querem essa faculdade. Ele é menos importante porque ele não faz uma faculdade? Não. Existem pessoas aí com diferentes profissões tão importantes quanto uma faculdade. Mas basta, o que a gente tem que mostrar na aula de projeto de vida é que esse aluno, se ele quer, ele vai conseguir. Ele tem condições de ir atrás desse sonho, ele pode querer, mas ele basta ele querer. Mas isso vai depender de planejamento, de persistência, de autoconhecimento, que muitos alunos não se conhecem, eles falam que gostam de medicina, mas eles não podem ver sangue. Então a gente vai conversando com eles ao longo do tempo sobre essas habilidades necessárias para aquela profissão. E ao longo dessas nossas aulas, eu queria que meus alunos estivessem falando com vocês aqui, então eu convidei alguns alunos para deixarem algumas mensagens aí, eu fiz um questionário e eles foram respondendo e eu fui colocando aqui ao longo dessa conversa nossa, vai aparecer algumas falas dos meus alunos. Aqui é a fala de uma aluna. As aulas de projeto de vida, para mim, são de extrema importância, pois me auxiliam na construção e realização do meu sonho. E o legal dessas aulas é que eu falo muito para os alunos que eu não tenho a varinha mágica, eu não tenho a resposta correta, não é porque ele está assistindo minha aula que ele vai passar no vestibular e o sonho dele vai realizar. Eu sou provocadora, eu vou cutucar, eu vou mostrar, eu vou direcionar, eu vou dar a ferramenta, mas não adianta eu dar a ferramenta, mostrar o caminho, eu falar e ele não querer. Tudo depende dele. Ele pode pegar essa ferramenta e guardar no bolso. Ou ele pode pegar essa ferramenta e usar até não querer, até gastar, até quebrar, Então, o que tem que ficar claro, a gente fala na questão do protagonismo aqui. Que nós, professores, nós damos a ferramenta e o aluno que vai ter que usar, tudo depende dele. Então, eu sempre falo para os alunos,
A escolha é sua. E aí vem a nossa próxima frase da minha aluna. E eu acho muito interessante a comparação que ela faz aqui, ó. A aula de projeto de vida é como aquela parte do filme em que alguém fala para o protagonista alguma coisa inspiradora, reflexiva. E a partir daquele momento, o filme toma outro contexto. Para mim, essas aulas são assim. É como se cada aula de PV eu ouvisse alguma coisa que me impulsionasse ou me fizesse refletir sobre a minha postura diante do meu sonho, objetivo, até mesmo pessoal. Olha que interessante, né? É como se desse um estalo algumas conversas. Eu vejo que às vezes fico assim, ó. Então, eu acho essas aulas bem interessantes por causa disso. Tudo começa, gente, na questão de um acolhimento. E isso a gente pode conversar futuramente, depois, né? Trocar mais ideias. Mas um acolhimento, ele tem que ser muito bem feito. Alguns alunos, eles mudam já no acolhimento. E nesse acolhimento sai o varal dos sonhos. Nesse varal dos sonhos, né? Lá a gente vai plantar a sementinha, né? A gente vai buscar o sonho de cada um. Eles entendem o sentido do que é sonhado, porque eles estão ali. E é legal porque é uma troca. Nesse varal dos sonhos é que a gente vai buscar o que cada aluno quer, o que cada um vai querer, e a gente vai trabalhar isso ao longo do tempo. O que é importante a gente entender também, que precisa ter uma sintonia entre as aulas de projeto de vida e as ações da escola e os professores da escola, professores e equipe como um todo. Todos precisam entender a importância do projeto de vida para a escola. Ele é um pilar, ele é um eixo de todas as coisas. Ele é o que vai mover o aluno a querer estudar, ele é o que vai mover o aluno a se desenvolver. Então, as aulas de projeto de vida, elas são essenciais para isso, para fazer o aluno refletir e ir atrás do seu sonho, entender que aquela aula é necessária para ele buscar o sonho dele. Então, todas as ações da escola, elas precisam estar em sintonia com o projeto de vida e também precisam estar em sintonia com os outros professores. Eu acho bem legal, por exemplo, quando os professores estão na aula falando alguma matéria, seja de química, história, geografia, qualquer matéria. E aí você vem alguma profissão na cabeça, aí você fala, ó, gente, isso aqui, ó, é sobre tal projeto de vida, isso aqui é relacionado com medicina, isso aqui é relacionado com advocacia, e assim vai. A gente vai, durante a aula, a gente vai conversando e falando com os alunos, aqui que é a nossa aula, qual o projeto de vida que é legal a nossa aula, né? Então isso que é importante. E eu trouxe aqui uma frase que eu converso muito com os meus alunos para vocês entenderem a questão do protagonismo, que é muito ligado com o projeto de vida. Eu falo essa frase muito para os meus alunos e vocês vão ver que algumas frases que vão aparecer deles aqui, eles falam muito da questão do bar. Eu falo que para eles pensarem que nossa vida é um bar. E aí a frase continua: você não pode mudar o mar, o vento, as correntes, mas você pode mudar a direção do barco, das velas e do leme. E eu falo para os alunos para eles que eles podem ter a síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas a vida às vezes pode levar vocês para algum lugar, ou eles, né? Eles para algum lugar que talvez eles não queiram. Então, eles precisam pegar o comando do barco, ser o capitão do barco da vida, mudar o leme, né? Mudar as velas, mudar a direção se eles querem ir para algum lugar. Então, né, seja o capitão da sua vida. Então, toda vez na aula eu falo isso para eles: seja um capitão da sua vida, seja o dono do seu barco, pega o leme da sua vida. E aí tem uma frase do aluno: o que eu mais gosto da aula de PV é a motivação que ela traz para os alunos. Ela mostra que nós somos muito mais do que nós pensamos. E que a gente deve correr atrás dos nossos sonhos, acho que ele quis dizer deve, né? E lutar por eles. Estar no controle do nosso barco e subir na vida, sem fazer ninguém de escada. Pelo contrário, sempre que possível, ajudando nossos colegas. E, ao invés de reclamar e ficar parecendo as velhas do busão, como disse a professora Amanda, um dia eu conto essa história para vocês, devemos lutar pelos nossos sonhos e também nos momentos de reflexão e de autoconhecimento, porque muitas das vezes a gente começa a só ver os nossos próprios defeitos, esquecendo de ver nossas qualidades e aprender a ouvir. Eu não falo que a gente faz milagre, tá? Porque a gente não faz. Mas eu vejo que para alguns a gente consegue chegar e mostrar que eles têm potencial. Então, nessas aulas, a gente fala com os alunos sobre valores, sobre família, sobre quem é ele na comunidade, quem é ele na família, quem é ele no emprego. A gente fala sobre tomadas de decisão para o futuro. A gente fala de planejamento, principalmente da questão dos valores, viu, gente? A gente sempre fala isso. Por quê? A gente vive, às vezes, num mundo que tem muita criança que não tem valor nenhum de casa, não traz nada de casa. Tem muita criança que tem muitos valores. Né? E tem crianças que têm valores errados. E assim a gente vai conversando sobre isso. Essa aqui é uma atividade que eu trouxe para vocês, que é o painel dos valores. É uma atividade que está aí no caderno de vocês de projeto de vida,
que a gente fala para eles enxergarem uma pessoa, né, que eles admiram e enxergar o valor que essa pessoa tem. E aí eu faço um painel e a gente deixa esse painel, né, sempre na sala. E quando eles lembrarem sempre desse valor, que é um valor, né, algo que essa pessoa tem de maior, que carrega para você, que não abre mão nunca. A gente vai explicando sobre isso para eles. E a gente cria esse painel de valores aí. E a todo momento, né, que eles estiverem se hesitando, lembrar desse valor, lembrar dessa pessoa. As aulas são muito importantes para mim. Nelas eu me conheço melhor, conheço mais o próximo, gerando mais empatia. Trabalho com valores, aprendendo a não me cobrar tanto. Essas aulas são essenciais para o meu projeto de vida, me ajuda a pensar nele, ir no futuro. Também conheço coisas novas. Na aula de projeto de vida, o professor deve propiciar um espaço de confiança e desabafo. Ele tem que saber ouvir e também ensinar os seus alunos a ouvir. Eu crio muito com os meus alunos esse vínculo, né? Que o que acontece ali, o que é falado ali, fica ali. Essa aula tem que ser um espaço confortável para o aluno, tem que ser um espaço confortável para ele se sentir seguro para ele falar. Porque muitas vezes eu falo para eles que eles precisam ouvir o outro, respeitar o outro, entender o outro, porque às vezes ele quer falar, às vezes ele consegue entender que o problema dele não é só dele, é do outro também. Então, a voz do estudante nessas aulas, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser escutada. Então, o professor, ele cria esse espaço de escuta, esse espaço de desabafo para os alunos. Então, às vezes eu costumo falar muito para os alunos assim, que nas aulas de projeto de vida, quando alguém fala, ela dá um pedacinho dela pra gente. Então, o que a gente vai fazer com esse pedacinho? Eu vou guardar? Né? Eu vou cuidar com carinho? Ou eu vou menosprezar? E assim vai. Então, o professor, ele precisa criar esse espaço, né? Um espaço de acolhimento, um espaço de segurança para o aluno se sentir seguro em compartilhar o seu sonho com o outro. Gosto da interação, da sala, de saber mais sobre os meus colegas, de pensar no meu futuro. A forma que ela ocorre, como o professor conversa com a gente, de uma maneira como se estivéssemos conversando com um amigo. Eu gosto muito das dinâmicas que a Pro passa pra gente, das socializações e de como ela torna a sala um lugar para qualquer um falar sem medo, sem vergonha. É isso que é o importante. Quando vocês vão ver que quando é difícil no começo, eles não querem socializar, mas quando um começa, o outro vai, e assim vai, e eles vão conversando. Outro fato interessante é que nas aulas de projeto de vida eu costumo criar um contrato de convivência. Né? Dentro dessas aulas é legal que eles percebem as habilidades e também as defasagens, né? Entre aspas, defeito, né? Esse defeito pode até ser uma qualidade, eu falo para eles isso. Então, isso eu crio na sala eu crio um contrato de convivência. Esse contrato, né, eles desenham, eles se expressam da melhor forma como eles querem, né? E a gente socializa o que cada um tem, o que precisa, qual o compromisso que ele vai assumir com a sala. Isso eles assumem com a sala, não é eu que coloco as regras para eles. Essa parte deles, o que eles vão assumir com a sala. Então vocês vão ver aí com paciência, compreensão, comunicação, mas na verdade é o que cada um vai assumir. Então eu assumo ser mais compreensiva, eu assumo ser mais expressiva, eu assumo ouvir melhor porque eu não gosto de ouvir os outros, ser menos grossa é o que vai aparecer, ter mais essa paciência. Então é o que o aluno, vocês vão perceber que a aula sai do aluno. A gente só é mediador. Outro fator de extrema importância na aula de projeto de vida, eu já começo o ano falando para eles criarem algumas metas, colocarem metas no papel. Seja quantos for, metas para a vida. Metas pequenas, né, no prazo desse ano, e metas grandes. Que tem algumas metas de um aluno nosso, ó. Saber tocar violão, achar alguém para amar, poder dar um testemunho que venci uma etapa da minha vida, fazer minha faculdade, trabalhar. E assim a gente vai estimulando esses alunos a ter esse sonho, a ter essas metas. E às vezes eu peço para eles voltarem nessas metas, né? Voltarem. E aí, vocês conseguiram alguma? Como é que foi para vocês? Conseguiram realizar alguma dessas metas? Não? Então o que vocês têm que fazer para vocês conseguirem, né? Fato muito interessante que muitos alunos quando colocam no papel essas metas, começam a mover para conseguir essas metas. E quando eles atingem essas metas, eles voltam para a gente falar, professora, eu consegui essa meta aqui, né? O professor tem que estar sempre aberto para escutar os alunos sobre isso. Amanda, mas como eu posso desenvolver isso nas aulas de projeto de vida? As aulas de projeto de vida, elas não podem ser aulas maçantes, cansativas, teóricas, aulas que eles ficam lendo, né, copiando da lousa. As aulas são atividades mais dinâmicas, mais reflexivas.
mais práticas. Então, eu sempre começo a aula com um vídeo, com uma música, eles refletindo sobre, por exemplo, eu pego o tema, a habilidade da, da aula, e eu trabalho uma letra de uma música em cima. A gente faz alguns seminários, que eu já vou dar alguns exemplos para vocês. E tem o diário de práticas e vivências, que eu também vou explicar o que ele é super importante no nosso. Aqui é algumas dinâmicas, né? Eu uso muitos espaços da escola, a quadra, o jardim, né? Então é um espaço onde a gente vai ali e conversa, senta em círculo, né? Diga, Amanda, como se trabalha a questão dos recursos? Gente, os recursos eu sei que são escassos para todas as escolas, mas eu também trabalho com o que eu tenho. E não é muito. É bexiga, né? Papel e assim vai. E a questão da dinâmica, normalmente, no final, a gente traz uma reflexão. Mas não sou eu que vou falar sobre. E terminou a dinâmica, eu falo para eles, e aí, o que vocês entenderam dessa dinâmica? E aí eles começam a falar, eu começo a puxar, interrogar, e eu vou provocando eles a cada momento, entendeu? As palestras e seminários. Isso eu acho muito legal e é de ser compartilhado. Na nossa escola, a gente percebeu que essas palestras, né, elas têm um resultado muito positivo, né, nessa motivação dos alunos, porque não adianta eu ficar falando que sou professora. Eles gostam de ouvir dos próprios alunos, das próprias profissionais. Então, existem 3 tipos de palestra na nossa escola. Primeira palestra, quem dá esses seminários e palestras para o primeiro colegial? Os alunos do terceiro. Então, olha que interessante. Eu e a vice-diretora Márcia, a gente faz um cronograma. A gente vai lá no terceiro colegial, a gente vê os alunos que querem conversar, que estão com seus PVs mais definidos e que querem conversar com os primeiros. Então, eles chegam lá para o primeiro explicando o que eles querem fazer, qual o vestibular, por que eles querem prestar, porque os primeiros ainda estão cru, ainda eles não sabem o que eles querem, né? Outro momento os nossos alunos egressos que já se formaram, né, ou acabaram de sair, que estão na faculdade, eles voltam, né, que estão no primeiro, segundo semestre aí, eles voltam conversar com esses alunos do segundo colegial de como que é como que é a faculdade, como é que é o curso deles, como é que eles fizeram para chegar até ali. E no terceiro colegial tem as palestras com os profissionais. Então, para o terceiro colegial, a gente deixa as visitas e os profissionais exatamente das áreas já vêm conversar com eles, que o foco é outro, né? Ao longo do bimestre, nós fazemos o monitoramento da disciplina de projeto de vida. Então, por exemplo, nós estabelecemos prazos na escola todo bimestre. Eu vou lá e converso com eles. E aí? Seu projeto de vida mudou, mas não como uma coisa obrigação, mas como uma conversa mesmo. O diário de práticas e vivências. O diário de práticas e vivências é um recurso fundamental para as aulas de projeto de vida. Por quê? Nesse diário é exatamente o que a palavra fala, diário, tá? O aluno ele vai registrar todas as impressões, todas as atividades, todas as socializações, tudo que ele vive com relação ao projeto de vida. Eu fiz uma dinâmica hoje na aula, coloca ali. Nossa, hoje eu aprendi na eletiva, coloca no diário. Hoje eu consegui minha nota, eu consegui uma das metas, coloca no diário. Para finalizar, gente, eu trouxe algumas frases dos meus alunos aí sobre as aulas de projeto de vida, né? A aula de projeto de vida me ajudou muito a descobrir e também me ajudou a descobrir que eu vou querer trabalhar os sonhos que almejo. O que mais me agrada nas aulas de PV são os métodos e o apoio usado pela professora que me faz enxergar vários meios para o que eu quero. É uma das aulas que sempre me animam e sempre me deixam mais e mais responsável. As aulas são incríveis, extremamente importantes, pois deixam um pouco de lado o conteúdo escolar e cuida de nós enquanto seres humanos. Eu simplesmente amo as aulas de PV, fico louquinha esperando elas chegarem. As aulas são mais leves, mexe com o meu interior. Eu acho essencial para nós tornarmos ótimos profissionais. Lá em cima, né? Sem ela eu não seria quem sou. Esse espaço já me ajudou de 1001 formas diferentes, contribuindo com o meu lado pessoal, profissional e até me dando força para não desistir dos meus objetivos. Então, gente, para finalizar, eu trouxe uma frase aí para ficar de reflexão para nós, né? Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. Sonhem com as estrelas, para que vocês possam pisar pelo menos na lua. Sonhem com a lua, para que vocês possam pisar pelo menos nos altos montes. Sonhem com os Augusto Cury. E tá aí, professores de projeto de vida. Eu espero que vocês motivem cada vez mais os seus alunos a sonhar. Tá? Contem comigo, se precisar de mim, eu estou à disposição. Tá aí minha rede social, meu Facebook, meu e-mail, para quem precisar e quiser trocar ideia, eu estou à disposição. Tchau, tchau, beijo e bom ATP!